Oi pessoal, meu nome é Laura e nesse vídeo a gente vai dar continuidade do nosso estudo do livro de Juízes. Para isso a gente está usando esse livro aqui do Timothy Keller, Juízes para você. E a gente está agora no capítulo 5 desse livro, que trata do capítulo 6, versículos 1 a 40 do livro de Juízes na Bíblia. E só para contextualizar, nesse ponto da história de Israel, a gente vê que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o que significa voltar a fazer o que era mal? Significa que eles voltaram a adorar os deuses das nações vizinhas a eles. E por causa desse comportamento, a Bíblia fala que Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas e eles passaram a ser oprimidos. A gente já viu que Israel já havia sido oprimido outras vezes, só que dessa vez a opressão foi ainda maior. A terra estava assolada, eles estavam passando fome e tiveram que abandonar suas casas para fugir dos midianitas. Por causa dessa situação, Israel não vê saída a não ser clamar a Deus pedindo socorro. E nas últimas vezes que isso aconteceu, a gente viu que Deus sempre enviava um juiz, que era uma pessoa que Deus designava para guiar o povo e muitas vezes libertar o povo da opressão. Só que dessa vez foi diferente. Antes de enviar o socorro, enviar um libertador, um juiz, Deus envia um profeta, porque ele queria que Israel escutasse um sermão. Deus queria levar o povo a um arrependimento verdadeiro, porque até então o arrependimento do povo de Israel havia sido superficial. A própria história do povo de Israel é uma evidência de que o arrependimento havia sido superficial depois da morte de Eude, Otoniel e Débora. Aqui, o Timothy Keller levanta uma questão interessante sobre a diferença entre arrependimento verdadeiro e remorso. E qual que é a diferença entre eles? A gente vai ver que ambos são marcados por grande tristeza e aflição, mas são completamente diferentes um do outro. O remorso é a tristeza pelas consequências do pecado. Assim que as consequências somem, o comportamento ruim ressurge. Não há uma preocupação em como o nosso pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. Já no arrependimento, o arrependimento verdadeiro afasta todo e qualquer remorso, porque o foco aqui é a perda do Senhor. As consequências terrenas são mínimas em comparação com as consequências espirituais. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, a gente vê que a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. E o que significa essa idolatria a outros deuses? Significa que a confiança do povo não estava mais em Deus. Eles cultuavam os deuses da agricultura, do comércio, do sexo e da beleza. E esse arrependimento superficial tem tudo a ver com o nosso ego, com se desesperar. O povo quer de volta o que perdeu e esse desespero acontece quando a gente transforma outra coisa que não Deus em nosso Salvador, assim como Israel fez. Um ídolo pode ser dinheiro, amigos, a nossa profissão e até a nossa própria família. Tudo aquilo que ocupa um lugar na nossa vida que deveria ser de Deus. E o que a gente aprende com isso? O mais importante é a gente descobrir se nós estamos lamentando a perda da alegria que um ídolo nos trazia ou as consequências do nosso relacionamento com Deus. O segundo aprendizado que Timothy Keller aponta é que assim como Deus enviou um profeta porque ele queria fazer uma exposição da palavra de Deus, nós não podemos viver sem ler a Bíblia. Ela é um instrumento que Deus usa para nos avivar espiritualmente. E o terceiro ponto de aprendizado é que nós precisamos aprender a discernir entre os lapsos normais que ocorrem na nossa caminhada com Deus e um padrão repetitivo que demonstra falta de progresso verdadeiro. Em outras palavras, se você cai sempre no mesmo pecado, talvez você esteja sentindo remorso e não arrependimento. Outro ponto a ressaltar é que Deus não espera que a gente se arrependa para iniciar sua obra salvadora em nós. Até porque ele nomeia um juiz, e mais pra frente a gente vai ver quem era esse juiz e como Deus dá início a esse plano de salvação. E Deus nomeia esse juiz sem qualquer indício de arrependimento da parte do povo de Israel. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a gente lê que Deus demonstra seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Esse versículo demonstra que Deus é muito mais santo e misericordioso do que nós. E aí existe uma aparente contradição nisso. Porque de um lado Deus exige obediência ao povo e de outro ele promete fidelidade. E quem nunca ouviu alguém falar Deus nunca vai me aceitar pelo que eu fiz. ou então Deus é amor e aceita todos. mas é somente olhando para a cruz de Cristo, à luz do Evangelho do Novo Testamento, é que a gente vai entender essa questão de que a misericórdia e a santidade de Deus se encontram de maneira perfeita. E cabe aqui uma reflexão. Em quais áreas da sua vida você tem clamado por socorro quando na verdade Deus quer que você escute um sermão? Você sente arrependimento ou remorso por alguma coisa do presente ou do passado? Reflita sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo.